Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa aula 5 sobre ligações químicas. E antes da nossa aula, como de costume, os nossos recadinhos. Primeiro, não esqueça de registrar a presença de vocês. Coloque aqui nos comentários desse vídeo o nome completo para registrar a presença. Isso é muito importante. Estou percebendo que tem muita gente que não está assistindo os vídeos. Vamos assistir as aulas, vamos fazer os exercícios, tirar as nossas dúvidas. E no Drive, nessa aula vamos estar usando a aula 9 e 10 do volume 1, que tá no Drive, tá? É sobre ligação iônica, página 57. E na apostila, né? Essa apostila da ICSAG, 2019. E no volume 2, também tá no Drive, aula 11 e 12 de ligações covalentes e ligações covalente metálica, página 7. Então, tá aqui, volume 1 e volume 2. Vamos estar usando esses dois capítulos, né, da apostila da ICSAG 2019 para essa aula de hoje sobre ligações químicas. E outra coisa, então aqui, né, volume 1 e volume 2. Na parte da aula 5, que é a nossa aula de hoje, sobre ligações químicas, temos aqui a apresentação em slide da aula 5 e as atividades aqui da aula de hoje, né? Além de estudarem o material da apostila, né, do ICSAG, fazer os exercícios, né, teoria na prática, conferir as resoluções, também estudem esse material aqui. Aqui no final temos os exercícios, aqui são 10 exercícios para essa aula. Façam esses exercícios, tirem dúvidas, não acumulem dúvidas, conversem comigo, né? Pode mandar mensagem ou pode procurar os monitores de biológicas, eles estão aí também disponíveis para ajudar vocês. Não acumulem essas dúvidas, né? Esclareçam elas, porque a partir de agora vai ficando... vamos aprofundando mais nos conceitos, então esclareçam essas dúvidas, porque entender realmente os conceitos, né, que a gente está trabalhando desde a primeira aula é muito importante. Então agora vamos falar sobre as ligações químicas. As ligações químicas, elas se classificam em intramoleculares e intermoleculares. As ligações intramoleculares eu gosto de chamar de interatômicas, porque na verdade são forças de interação entre os átomos, então são ligações, né, entre os átomos. E nas ligações intermoleculares, né, forças intermoleculares, vai ocorrer entre as moléculas. E as forças intermoleculares, vamos falar sobre elas na aula 9. Então, fique um spoiler, né, da aula 9. A substância química, elas podem ser iônicas, em que há ligação iônica, onde elas são formadas por ligação iônica. A substância molecular, que há ligação covalente, que formam as moléculas. A substância metálica, em que há ligação metálica. Então, por isso, nós temos os grupos de substâncias, as ligações. As substâncias iônicas, que são compostas por um metal e um não metal. As substâncias metálicas, que vão ser compostas apenas por metais. E as substâncias moleculares, que vão ser compostas por não metais e o hidrogênio. Então, temos a regra do octeto. Vamos relembrar a regra do octeto nesta aula. Ela foi proposta em 1916 por William Cossel e Gilbert Newton Lewis, a fim de interpretar a ligação interatômica. Então, a regra do octeto vai ser para interpretar a ligação entre os átomos. E de acordo com essa regra, um átomo estará estável quando possuir em sua última camada 8 elétrons. E vamos falar de novo do hélio, que é um gás nobre, que como ele tem apenas a primeira camada, né, a camada K ou o nível 1, então só suporta 2 elétrons, então ele se estabiliza com esses 2 elétrons na camada de valência, a sua única camada. Apenas os gases nobres possuem átomos estáveis isolados em condições ambientes, que é todo o átomo quer ter configuração de gás nobre, né? Quer ter a configuração semelhante à configuração do gás nobre, que são estáveis isoladamente, né, em condições ambientes. Como falamos, né, nas aulas anteriores, quando se trata de uma regra, como por exemplo a regra do octeto, existem exceções. Quando se trata de leis,
a lei é aquilo e não tem que argumentar, né? Aquilo ali é verdade, né? Só que regra há exceções. E no caso da regra do octeto não é diferente. Mas alguns átomos, eles não precisam ter 8 elétrons na camada de valência para se estabilizarem. Outros comportam mais do que 8 elétrons na camada de valência. Então, primeiro vamos falar do boro. Forma compostos estáveis mediante 3 ligações simples e se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Então, ele se estabiliza não com 8, mas com 6 elétrons na sua valência. O berílio forma compostos estáveis mediante 2 ligações simples e se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Então, ele não se estabiliza com 8 elétrons, mas sim com 4. Número maior do que 8 elétrons na última camada. Essa camada de valência expandida, né, que vai comportar mais do que 8 elétrons, só vai ocorrer com elementos do terceiro período da tabela periódica para baixo. Então, a partir do terceiro período, do terceiro, quarto, quinto até o sétimo, então pode ocorrer o que a gente chama de expansão, né, da camada de valência, né, camada de valência expandida, em que o átomo central é relativamente grande para que possa acomodar mais elétrons ao seu redor. Então, como o átomo tem um raio, né, atômico maior, ele é um átomo maior, então ele pode, né, se estabilizar com mais do que 8 elétrons na sua camada de valência. Número ímpar de elétrons na última camada, então a casa em que a camada de valência vai ser completa com o número ímpar de elétrons, então vai se estabilizar com o número ímpar de elétrons, e compostos dos gases nobres. Existem compostos de gases nobres estáveis, eles vão reagir em condições especiais, né? Então, há casos em que os gases nobres vão conseguir, né, se ligar, se atrair com outros elementos, né, e ainda assim continuar estável. Então, isso pode ocorrer em condições especiais. Fórmula eletrônica de Lewis. Isso aqui a gente vai usar muito, principalmente na química orgânica, que se fala muito sobre fórmula eletrônica de Lewis. Esta fórmula representa os elementos e os elétrons de seu último nível, que são os elétrons de valência, né, os elétrons que estão na camada mais externa, indicando-os por um ponto ou por um X. Então, na fórmula eletrônica de Lewis, vamos ter ali um pontinho ou um X que vai representar o elétron. Então, quando a gente fala sobre a fórmula eletrônica de Lewis, quando fala fórmula eletrônica, está falando da fórmula que apresenta os elétrons. Então, os elétrons da camada de valência, eles têm que estar ali explícitos, eles têm que estar representados ali. Então, aqui, por exemplo, aqui do lado esquerdo, aqui no canto superior, temos aqui a molécula de gás cloro, né? Então, temos aqui o cloro da esquerda, né, com os elétrons aqui, bolinhas azuis, e o cloro da direita aqui com os elétrons, bolinhas vermelhas. Então, vamos lá. Como o cloro, ele está no grupo dos halogênios, né, que é a tabela periódica, no grupo 17, então, o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para, né, se estabilizar, ele precisa de 8 elétrons, né, atendendo a regra do octeto. Então, o que vai acontecer aqui, a gente vai falar mais para frente durante essa aula, mas ele vai compartilhar um elétron com o outro cloro. Então, cada cloro vai compartilhar um elétron. O que vai acontecer aqui? Um cloro vai compartilhar o outro cloro vai compartilhar outro, e esse par de elétron compartilhado não é mais nem de um cloro e nem do outro. Ele é de ambos os cloros, então assim eles compartilham um par de elétrons. E aí, a gente costuma colocar esses elétrons próximos, né, ali no meio, entre os dois átomos, e aí a gente faz esse círculozinho, né, que vai... esse balãozinho que vai conter esses elétrons compartilhados, esse par de elétrons compartilhados. E aí, na fórmula estrutural, né, aqui está contando a fórmula estrutural plana, não leva em consideração, nem sempre leva em consideração, né, a geometria. A gente vai estudar a geometria, né, das moléculas na próxima aula, mas aqui, no caso, né, ter esse traço, essa linha, que representa uma ligação. Então, cada traço representa uma ligação. Isso é a fórmula estrutural, que representa a estrutura, podendo ou não levar em consideração a geometria. Quando se trata, por exemplo, de fórmula estrutural plana, não leva em conta a geometria. E aí aqui tem outros exemplos, né, de fórmula eletrônica, de fórmula estrutural plana. Vou deixar aqui para vocês estarem vendo depois, né, no seu momento de estudo. Aqui embaixo, nós temos a fórmula eletrônica de Lewis aqui. Percebam que aqui, depois desse daqui, ó,
esse pedacinho desse quadrado, vamos dizer assim, temos aqui duas cargas negativas e elas estão representadas. Quando temos cargas, né, na estrutura, ela tem que ser representada também, assim como nos íons. Se a gente representa nos íons, é obrigatório representar a carga nos íons, na estrutura não é diferente. A gente também tem que representar essas cargas. Então, aqui, está representado nessa partezinha aqui, né, nesse pedacinho de quadrado, mas pode ser também que a gente coloque, por exemplo, num colchete. Então, a gente vai colocar essa estrutura dentro de um colchete e colocar ali no expoente, né, a sua carga, podendo ser negativa ou positiva. Mas ela deve ser explícita, isso deve aparecer. E percebam que aqui está representado todos os elétrons de valência, né? Tanto os que estão sendo compartilhados, né, entre o oxigênio e o carbono, quanto aqueles que estão pares, que a gente chama de pares de elétrons isolados, que eles não participam da ligação interatômica. Aqui, nesse outro caso aqui, temos a fórmula estrutural com os elétrons do par de elétrons isolados, né, sendo representados também. Desculpa. Então, aqui temos uma fórmula estrutural, mas mesclada com a fórmula eletrônica de Lewis, porque na fórmula estrutural, ela não tem necessidade de colocar o par de elétron isolado, né, que não participa da ligação interatômica. Mas nesse caso aqui, ela tá representada também. Então, quando a gente tem a representação dos elétrons, fórmula eletrônica de Lewis. Quando a gente tem a fórmula estrutural, né, que são os traços ali, que representam as ligações, fórmula estrutural. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a fórmula eletrônica de Lewis aqui, nessa molécula, H2SO4. Aqui temos também essa molécula aqui, representação eletrônica de Lewis, aqui representação estrutural, levando em conta a geometria da molécula, e aqui temos a fórmula estrutural polona, né, representando os elétrons dos pares de elétrons isolados, que não participam da interação interatômica. Aqui, vamos falar novamente sobre os íons, né? Os íons cátions perde elétron ou perde elétrons, ficando com carga positiva, né? Que são os metais. Os íons ânions, que são os que recebem elétron ou elétrons, ficando com carga negativa, que são os ametais ou não metais. E aqui temos a ionização do Na, né? A ionização do sódio, que é um metal. Como se trata de um metal, então ele perde elétron. No caso do sódio, ele vai perder um elétron. Temos aqui um átomo de sódio com 11 prótons no seu núcleo, 11 elétrons na sua eletrosfera, né? Um átomo neutro. E ao perder um elétron, percebam que ele reduz, né, o seu raio atômico, porque ele vai ter agora, não vai ter mais a última camada com elétrons, então a gente reduz o tamanho do átomo, e agora ele passa a ter 10 elétrons na sua estrutura. Então, aqui temos um íon Na+, o íon sódio. Temos aqui a ionização do Cl, né, a ionização do cloro, que é um ametal, e como ele é um ametal, um não metal, ele ganha um elétron. Então, aqui temos o átomo de cloro, né, no seu estado estável, né, fundamental. 17 prótons no seu núcleo, 17 elétrons na sua estrutura, e ao ganhar um elétron, então ele passa a ter 18 elétrons, né, na sua estrutura, um elétron a mais, então um íon Cl-, né, um íon cloreto. Percebam que o raio atômico aumenta, tá? E com isso, vamos falar sobre a ligação iônica. Temos aqui os átomos no estado fundamental, né, o sódio com 1 elétron na camada de valência, o cloro com 7 elétrons na camada de valência. Eles não estão estáveis, pois eles não apresentam 8 elétrons na sua última camada, respeitando a regra do octeto. E aí, ambos adquirem estabilidade quando o sódio perde um elétron, ficando com 8 elétrons na valência, e o cloro recebendo um elétron, ficando com 8 elétrons também na sua camada de valência. E aí, vamos ter a ligação iônica, onde temos um íon
né, com carga positiva e um outro íon com carga negativa, então temos um cátion e um ânion, e eles vão interagir entre si por conta dessas cargas opostas e vão se atrair formando a ligação iônica, né? Eles vão estar atraídos por conta dessa diferença de cargas. E aí temos a representação dos átomos isolados, onde temos aqui um único elétron, né, na fórmula eletrônica de Lewis do sódio, 7 elétrons do cloro. E aí, na representação dos íons Na+, e Cl-, temos aqui o sódio com carga positiva, o cloro já com 8 elétrons na sua valência, com carga elétrica negativa, e assim eles vão formar a ligação iônica. Didaticamente, fala-se que o sódio, ele quer se livrar de um elétron, ele quer doar um elétron, quer perder um elétron. Então, o cloro se aproxima, ele quer receber um elétron, e assim o sódio doa um elétron para o cloro. Então, por isso que eles vão se ligar, formando a ligação iônica, enquanto um doa, o outro recebe. Porém, isso é didático, né? É muito comum ouvir isso, né? Muitas pessoas usam essa forma de explicar a ligação iônica, porém isso não acontece na natureza. Na natureza, o sódio ele já apresenta essa carga positiva, enquanto o cloro ele já apresenta essa carga negativa. Então, eles já estão em formas de íons na natureza. O que vai acontecer é que eles vão se atrair por conta dessas cargas opostas. Então, não vai chegar os dois átomos no seu estado fundamental, né, o átomo neutro e se aproximar e um vai doar o elétron para o outro. Não é assim. Na natureza, eles já estão nessa forma e eles vão formar a ligação iônica porque eles vão se aproximar e manter ali ligados, né, pela ligação iônica por conta dessa diferença de cargas. Mas é muito comum ouvir isso, né, que um doa para o outro e assim forma a ligação iônica. Mas na natureza não é assim que acontece. Como eles são instáveis, né, dessa forma, né, em seu estado fundamental, então é por isso que eles vão adquirir estabilidade antes de ocorrer a ligação iônica. Aqui temos a representação, né, da fórmula unitária, né, dos compostos iônicos, formados por ligações iônicas. Então aqui, temos aqui um cátion representado por esse A, onde temos aqui a carga positiva, né, porque ele é um cátion, então temos a carga positiva do cátion, e aqui temos um ânion com sua carga negativa. O que vai acontecer é o que a gente chama de troca-troca. A carga do cátion vai aparecer aqui, vai trocar, por isso chama de troca, com o índice do ânion, e da mesma forma a carga negativa do ânion vai trocar e vai aparecer aqui no índice do cátion. Então, temos aqui, dessa forma, o A, que é o cátion, com a carga do ânion no seu índice, e o ânion com a carga, que vai ser o índice, né, que é a carga do cátion. Porém, esses números que vão estar no índice, eles não têm sinal, né, porque eles representam, na verdade, números inteiros positivos, que vai formar o que a gente chama de fórmula unitária, né, do composto iônico, ou a gente pode chamar também de fórmula mínima. E aí, temos aqui, por exemplo, o Mg2+, e o Cl-. Nós vamos realizar o troca-troca. Então, temos aqui Mg1, como esse 1 não é necessário ele aparecer, Cl2. Trocamos, né, as cargas com os índices, então formamos MgCl2. Aqui temos o cálcio e oxigênio, formando o óxido de cálcio. Temos aqui o Ca2+, e o oxigênio, né, o O2-. Vamos fazer o troca-troca. Como as duas cargas são iguais, né, então vamos colocar aqui, por exemplo, vamos supor que aqui temos o Ca2 e O2. Mas, como a gente está falando de fórmula unitária, fórmula mínima, a gente pode pegar esses índices, como eles são iguais, e dividir por eles mesmos. Então, nós temos aqui, por exemplo, Ca2 dividido por 2, que vai dar 1, e o índice do oxigênio a gente vai dividir por 2 também. Então, O2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, temos o Ca1 e o oxigênio 1. Então, CaO, óxido de cálcio. Por que a gente fala de fórmula mínima? Porque aqui embaixo nós temos uma estrutura, né, um cristal sólido, né, um cristal iônico. Um sólido cristal iônico. E quantos sódios tem nessa estrutura? Quantos íons sódio?
Quantos íons cloreto tem nessa estrutura? Não dá para saber. Tem muitos. Então, o que a gente sabe é que um N a mais é o suficiente para estabilizar um Cl-, certo? Então, isso seria a fórmula mínima. É necessário 1 para 1. Essa é a proporção. Por isso que a gente fala sobre fórmula unitária ou fórmula mínima. E é essa estrutura aqui, extremamente organizada, dos cristais iônicos, né, do sólido iônico. Aqui também temos a representação do NaCl, né, o cátion e o ânion. Tem aqui, por exemplo, né, o que a gente chama de ser didático, um elétron do Na vai ser doado para um átomo do Cl, formando assim os íons e a atração, ligação iônica. Características dos compostos iônicos. São sólidos a temperatura ambiente, né? São sólidos cristalinos, conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução, são duros, são quebradiços, possuem alta temperatura de fusão e ebulição. Ligação metálica. É uma ligação desorientada, grande movimentação dos elétrons, né? Por conta do modelo mar de elétrons, que a gente já falou sobre isso, os cátions permanecem em um arranjo regular e estão cercados por um mar de elétrons. Boa condutividade, tanto térmica e elétrica, né, condutividade de calor e energia, eletricidade. Alta maleabilidade e ductibilidade, maleável, pois pode dobrar-se e formar lâminas, pode ser achatado ou pode ser dobrado. E dúctil, pois pode estirar-se em fios, então pode estirar-se formando fios. Elétrons livres, temos aqui os elétrons livres nesse verde mais claro, né, que representa os elétrons, e nesse verde mais escuro temos os cátions, né, dos átomos metálicos, né, então temos aqui os cátions, e esses elétrons, eles estão livres, eles estão se movimentando. Por conta dessa movimentação de elétrons, que esses cátions, eles conseguem ali estar atraídos, né, dentro dessa estrutura metálica, e ainda assim esses cátions não se repelem por conta dessa movimentação dos elétrons. E é por conta desses elétrons livres que tem, por exemplo, essas propriedades da ligação metálica. Propriedades dos metais. Brilho característico, né, por conta desses elétrons livres que estão se movimentando. Se polidos, os metais refletem muito bem a luz. Alta condutividade térmica e elétrica graças aos elétrons livres. O movimento ordenado dos elétrons constitui corrente elétrica que, se agitada, permite rápida programação de calor mediante substâncias metálicas. Altas temperaturas de fusão e de ebulição dos metais, à exceção do mercúrio, que tem temperatura de fusão igual a menos 39 graus Celsius, o galho, que tem temperatura de fusão igual a 30 graus Celsius, e o potássio, que tem temperatura de fusão igual a 63 graus Celsius. Como os metais eles têm alta temperatura de fusão, então a alta temperatura de ebulição também é proporcional. Então, eles vão ter tanto a temperatura de fusão e de ebulição mais elevadas. Ligação covalente. Ocorre através do compartilhamento de um par de elétrons entre átomos que possuem pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Como a gente já falou anteriormente, do gás cloro, né? Cl e Cl compartilhando um par de elétrons. Não há a formação de íons, mas sim a formação de moléculas. Então, a ligação covalente vai formar as moléculas. Temos a ligação covalente polar, onde os átomos são diferentes. Como os átomos são diferentes, então temos uma pequena diferença de eletronegatividade. E quando temos ligação covalente apolar, são entre átomos idênticos. Como eles são idênticos, então não tem nenhuma diferença de eletronegatividade. Ocorre geralmente entre ametais, entre não metais e hidrogênio, ou entre os não metais entre si, né? Entre os ametais entre si. Definição. O par eletrônico compartilhado é formado por um elétron de cada átomo ligante, como a formação do cloro, né? O Cl2. Temos aqui que o Cl2 são 17 elétrons na sua estrutura, configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 7 elétrons na camada de valência. Temos aqui a fórmula de Lewis. Os elétrons estão representados aqui nesses triângulozinhos. No caso desse átomo aqui de Cl, temos os elétrons no triângulozinho vermelho. Aqui os triângulozinhos são verdes. E aí a formação, né, da ligação covalente
nós vamos aproximar esses dois átomos, e aí vamos ter o compartilhamento, né, desse par de elétrons. Então, cada cloro vai ter agora não 7 elétrons em sua valência, mais 8 elétrons por conta do compartilhamento de elétrons. Então, cada um vai compartilhar um, então esse par de elétrons não é mais nem só do cloro do lado esquerdo, nem só do cloro do lado direito, mas agora pertence aos dois átomos, então é compartilhado. E aí, com isso, a gente tem a fórmula molecular, onde a gente vai apresentar os átomos, né, e o índice, né, que representa a sua quantidade, então temos o Cl2, ou a fórmula estrutural, como a gente já viu, né, um traço representando a ligação. Da mesma forma vai acontecer com o F2, Br2 e o I2. Tipos de ligações covalentes. Ligação sigma, por aproximação frontal dos orbitais atômicos, forma ligações fortes, por ser frontal, vai ser ligações fortes. Os átomos podem rotacionar em torno do eixo da ligação. Todas as ligações simples são sigma, ou seja, a primeira ligação é sempre sigma. Aqui nesse slide temos as ligações sigma aqui em cima, ó. Então, temos aqui dois átomos. Esses átomos eles vão se aproximar na ligação sigma, vai ser aproximação sobreposição frontal. Então, um de frente para o outro, vamos formar a ligação sigma. Então, um de frente para o outro. O que acontece é que, como são aproximação frontal, então isso é uma ligação forte e pode rotacionar. Dentro de cada estrutura, temos uma certa agitação. Por exemplo, na movimentação dos elétricos. Então, essas estruturas estão sempre em movimentos. Então, se tratando da ligação sigma, ela vai estar rotacionando. Eles podem rotacionar, né, essas estruturas nas ligações sigmas. Então, isso confere estabilidade, né, para a ligação. E toda vez que a gente tem uma ligação, né, essa ligação ela vai ser sigma. No caso da primeira ligação, ela vai ser sempre sigma. Na ligação π, percebam que sigma e π são letras gregas. Na ligação π, por aproximação lateral, vai ocorrer por aproximação lateral dos orbitais atômicos. Então, não vai ser mais frontal, vai ser lateral. Não permite a rotação dos átomos em torno do próprio eixo nuclear. São mais fracas que as ligações sigmas, por conta dessa aproximação lateral, superposição lateral. Átomos grandes raramente formam duplas ligações, a sobreposição ela é muito difícil, e os orbitais S não formam ligações π. Então, aqui, se a gente antes tinha a sobreposição frontal, aqui, né? Agora a gente vai ter sobreposição lateral nas ligações π. Então, aqui nós temos aqui um átomo. E lembra, né, dos orbitais? Onde aqui temos orbitais com esses dois balãozinhos que representam o orbital, né? Aqui seria o núcleo, né? O átomo aqui dentro, o núcleo, e aqui seriam os orbitais. Então, esses dois orbitais, tanto a parte de cima quanto a de baixo, representam um orbital, né? Esses balãozinhos, cada um representa apenas um orbital. Então, tá ali. Então, vai pegar um e outro e vão se aproximar para formar a ligação π. O que acontece? Como vão se aproximar, tem que se aproximar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, essas duas partes aqui, elas têm que estar próximas para formar a ligação π. Se for um átomo muito grande, como é que eles vão se aproximar? Sendo que aqui a gente tem o núcleo do átomo. Como é que vai se aproximar? Então, vai trompar. E essa aproximação aqui, ó, ela não vai ser eficiente. Então, não vai ocorrer uma ligação π. E outra, é por isso que essas ligações são mais fracas que a ligação sigma. Elas são mais difíceis de acontecer. E aí, o que acontece também? Vamos supor que a gente tem essa aproximação aqui, ó. Né? Essas duas aproximações representam uma ligação π. Então, como que eu vou rotacionar isso? Porque está travado. Por exemplo, eu posso tentar rotacionar para um lado. Só que, ó, percebam que quando eu rotacionar, essas duas aqui, elas vão se perder. Elas vão, vai desfazer a ligação. Da mesma forma, se eu tentar rotacionar para o outro lado. Então, essas duas aqui também vão se perder, ó. Isso não pode acontecer, porque a ligação π ela é a aproximação tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, para formar uma ligação π, que é a aproximação lateral, né, do orbital. E deixa eu ver o que mais. Esses átomos, essa aproximação, no caso, temos a primeira ligação.
ligação sigma. Aqui, né? Essa ligação frontal. Aí vamos ter depois uma ligação entre esses dois átomos, mais uma ligação. Então, agora vamos falar sobre ligação π. A primeira ligação é a ligação simples, que é a ligação sigma, e a próxima seria uma ligação π. Não tem como eu ter duas ligações sigmas entre esses dois átomos. Elas não podem ter duas ligações sigmas. Tem que ser, a primeira pode ser sigma, mas a próxima ela vai ter que ser π. Então, vamos supor que aqui eu tenho essa ligação sigma. Ok, ligação sigma. Agora eu quero uma ligação π. E agora? Eu vou ter que ter agora uma sobreposição lateral, né? Então aqui eu tenho a ligação sigma e vou formar uma ligação π. Então agora aqui eu tenho uma ligação π formada. Dá pra mim ter agora mais uma ligação? Dá, mas essa ligação também não pode ser sigma, porque a sigma já tá aqui, ó, né? Já tem essa aproximação frontal, não tem como eu ter duas aproximação frontal. Então eu posso ter outra lateral, essa aqui de cima ela pode continuar existindo, mas agora ela vai ser dessa forma aqui, né? Agora aqui, lateral aqui, entre nós, ok? Então elas também podem ser feitas assim. E assim vai formar a ligação simples, né, que é uma ligação, a ligação dupla e a ligação tripla, onde a primeira ela tem que ser sigma. Aí o que acontece? A ligação sigma ela sempre vai ter que estar aqui no meio, ok? Toda ligação covalente apresenta um caráter intermediário entre iônico e covalente, devido à diferença de eletronegatividade. Lembra que, quando eu tenho átomos iguais, átomos semelhantes, então eles não têm diferença de eletronegatividade. Porém, se esses átomos eles são diferentes, por mais que a eletronegatividade seja pequena, ainda assim há uma diferença. Então, essa diferença faz com que um átomo mais eletronegativo aproxime mais, né, atraia mais esse elétron do compartilhamento. Então, esses elétrons vão ser mais de um átomo, que vai ser o átomo eletronegativo, do que do outro átomo, que também faz parte do compartilhamento. Então, isso traz um caráter intermediário entre iônico e covalente nas ligações covalentes. E com isso, a gente vai ter algumas propriedades, alguns conceitos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas por conta dessa ligação covalente com um caráter intermediário entre iônico e covalente. E aí, como a gente estava falando, temos a ligação covalente simples, ligação covalente dupla e a ligação covalente tripla. Temos aqui um esquema, né? Temos aqui átomo genérico A com um compartilhamento, né, de par de elétron. Então, temos aqui a fórmula estrutural apenas um traço, porque às vezes dá uma única ligação. Ligação simples. Então, como se trata de uma ligação simples, a primeira ligação é uma ligação sigma. Quando temos aqui entre esses dois átomos uma ligação dupla, então tem dois pares de elétrons, né, compartilhados, então duas ligações. Então, ligação dupla. Na ligação dupla, a primeira ligação ela sempre vai ser sigma, mas a segunda ligação não tem como eu ter mais uma sobreposição frontal. Então, teria que ser uma sobreposição lateral, ligação π. E na ligação tripla, temos aqui, entre esses dois átomos, né, 3 ligações. Então, são 3 pares de elétrons, né, compartilhados. Ligação tripla, temos aqui, então, a fórmula estrutural. E a primeira ligação ela vai ser sigma e as outras duas ligações vai ser π. Lembra que toda vez que a gente tiver essa ligação tripla, aqui vai estar representada assim, né? A gente sabe, né, que tem os orbitais, né, tanto aqui quanto aqui, por exemplo, mas, né, na representação estrutural ela vai estar representada entre esses aqui e mais entre os átomos, mais essas 3 traços que representam a ligação. A ligação do meio, ela vai ter sempre π, ela sempre vai ser π. E as ligações das extremidades vão representar as ligações... Não, peraí, desculpa, acho que eu confundi. A ligação do meio vai ser sempre a ligação π. Não. A ligação do meio vai ser sempre a ligação sigma, porque ela representa a sobreposição frontal. E as das extremidades vão ser sempre as ligações π, porque representam as sobreposição lateral, tanto em cima, né, que vão ser, ou quanto assim, que elas vão se aproximar lateralmente. Ligação covalente coordenada é uma ligação covalente dativa, que o par eletrônico compartilhado pertence a um dos átomos e só ocorre quando todas as ligações covalentes normais possíveis já aconteceram.
Na ligação covalente coordenada ou dativa, antigamente se chamava ligação covalente dativa, mas atualmente se fala ligação covalente coordenada. Nos vestibulares ainda é comum, né, ligação covalente dativa, mas a gente sabe que é coordenada agora que a gente chama, né, é mais atual, é mais usual atualmente. Um exemplo é a formação do SO2. Temos aqui primeiro o SO, ligado por ligação covalente comum, onde temos aqui 2 elétrons do enxofre e 2 elétrons do oxigênio, né, sendo compartilhados. Então, temos aqui uma dupla ligação, onde uma é sigma e a outra é pi. E aí, a gente vai reagir com um outro átomo de oxigênio. Como aqui a gente já fez, né, todas as ligações covalentes normais, as ligações covalentes comuns, já aconteceram, então agora vamos fazer uma ligação covalente coordenada. E aí nós temos aqui que o SO reagindo com O produz aqui esse par de elétrons isolados do enxofre vai ser compartilhado com o oxigênio. Percebam que esse par de elétrons pertence somente ao enxofre, mas ele vai compartilhar com oxigênio, e aí a gente representa com essa seta, partindo do enxofre, que é quem vai compartilhar os elétrons, com o oxigênio. Aí aqui temos aqui a fórmula estrutural, né, da reação. Antigamente, a gente usava essa seta aqui, para representar, que parte, por exemplo, do enxofre para o oxigênio, porque a gente sabe que o par de elétron pertence ao enxofre, mas ele compartilha com o oxigênio. Porém, atualmente, a gente representa só com um traço. Nos vestibulares, ainda apresenta essa representação, né, com essa seta. Porém, a gente hoje só usa um traço, que também representa a ligação covalente coordenada. Características dos compostos moleculares. São, em geral, líquidos ou gasosos nas condições ambientes. Se sólidos, fundem-se facilmente, possuem baixas temperaturas de fusão e ebulição, não conduzem corrente elétrica, exceto ácidos em solução aquosa e carbono-grafite. O carbono-grafite é um alótropo do carbono. E aqui temos um spoiler das próximas aulas. Temos aqui a polaridade das ligações. Lembra que a gente tem átomos iguais aqui de hidrogênio, então temos uma molécula apolar. Temos a mesma, os dois, como eles se tratam de átomos iguais, então a eletronegatividade é igual. Então, o elétron ali, o par de elétrons está compartilhado igualmente na ligação. Aqui, temos uma ligação polar, onde vai formar polos de cargas parciais, né? Onde o hidrogênio ele tem eletronegatividade melhor do que o cloro. Então, o cloro ele vai atrair para si os elétrons da ligação do compartilhamento, né, da ligação covalente. Então, assim, a gente vai falar que surgem, né, cargas parciais, negativas e positivas, onde o cloro, por ser mais eletronegativo, vai formar um dipolo negativo e o hidrogênio vai formar um dipolo positivo. E a gente representa nesse vetor, que a gente vai chamar de vetor μ, que sai do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, que é a direção onde vai estar atraído, né, aqui no cloro, onde vai se movimentar o elétron para mais próximo do átomo mais eletronegativo. Aqui temos fórmula molecular, né, da molécula NH3, temos aqui a geometria dessa molécula, que a gente vai falar na próxima aula sobre a geometria. Aqui temos os vetores, né, os vetores μ, onde vai partir do hidrogênio para o nitrogênio, porque o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Temos aqui um vetor resultante, que esse vetor resultante vai ser diferente de zero, vetor μ resultante diferente de zero. Por conta disso, temos uma molécula polar, onde forma cargas parciais, positivas e negativas, ou porque forma dipolos. Aqui temos o caso do CO2, temos aqui a geometria, né, da molécula, onde forma no centro, no carbono, dipolos positivos e nas extremidades formam dipolos negativos. Por conta disso, né, como vai partir o vetor do carbono para as extremidades, né, um vetor vai anular o outro, porque se trata de vetor do carbono para o oxigênio e do carbono para o oxigênio. Esses vetores μ, eles são iguais, então por conta disso, um vetor anula o outro, vetor μ resultante igual a zero, temos uma molécula apolar. Mas a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Só deixei aqui para a gente
ficar como um spoilerzinho. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Muito obrigada. Se vocês têm dúvidas, entre em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença de vocês. Estudem o material do Drive, façam os exercícios, tirem as dúvidas de vocês, porque a partir de agora vamos realmente aprofundar nesses conceitos, tá? E é muito importante a gente esclarecer as nossas dúvidas. Então, muito obrigada. E é isso. Tchau, tchau.